Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que farão a prova aí da Polícia Militar. E meu nome é Cláudia Antunes, eu sou professora de Direito, trabalho com Direito Administrativo, Constitucional, Direitos Humanos e Legislação em geral. E eu tô aqui para iniciar um curso, tá, de Direitos Humanos online aqui pelo canal do YouTube do curso aplicativo preparatórios. Então eu quero convidar você que vai fazer a prova da PM, tá aí nessa reta final, para vir nessa jornada aqui conosco, tá? Então faremos aí um vídeo da aula 1, né? Então a nossa aula 1 de hoje, para você que vai fazer prova para PM, a aula 1 vai ser sobre Direito Internacional dos Direitos Humanos, tá? Então você é o meu convidado para assistir essa aula e falarmos juntos sobre direitos humanos. Você já deve ter ouvido falar de direitos humanos, não é mesmo? E então, você que vai ser polícia, tá aí, vai fazer prova mês que vem, tá? Vai encarar a FGV, né? E vem comigo nesses nossos minutos aqui de YouTube para falar um pouco de direitos humanos. E eu vou falar sobre o direito internacional dos direitos humanos. A gente sabe que os valores e as normas são fatores fundamentais para que a gente possa viver em sociedade. Isso porque estabelecem relações, sejam elas políticas, econômicas ou sociais. E precisamos seguir certos princípios e determinar regras que devem ser respeitadas. Os valores são as concepções e crenças ligadas à questão comportamental de uma sociedade. Então, aqui eu pego e falo um pouco a respeito de como funciona os valores da nossa sociedade. São transmitidas através do tempo e do processo de socialização, tá? Já as normas podem ser definidas como regras que uma sociedade deve seguir, ditando o que deve ou não deve ser feito em determinadas circunstâncias. Então, por exemplo, a proibição de roubar, proibição de matar e assim vai. Percebe-se que os valores estão ligados com as normas, pois, por exemplo, o ato de roubar, além de ilegal, vai contra valores instituídos socialmente. Ou seja, se valores e normas, como os citados acima, não existissem, as relações humanas se tornariam insustentáveis e a lei do mais forte voltaria a reger o ordenamento social. Ao longo da nossa história, na medida em que foi adquirindo consciência dessa realidade, a humanidade foi construindo e evoluindo as suas normas de convivência e os valores que as sustentam, e é aí que entram os direitos humanos. Os direitos humanos no mundo. Vamos falar um pouquinho dos direitos humanos internacionais, tá? E a importância da ONU. Você já ouviu falar da ONU, não é isso? A ONU é a Organização das Nações Unidas, tá? Quando e como surgiram os direitos humanos? Eles foram proclamados em 1948, na ocasião da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris. A Declaração dos Direitos Humanos é composta por 30 artigos que falam sobre os preceitos básicos para a sobrevivência de cada ser humano. A devastação deixada pela Segunda Guerra Mundial fez com que se tornasse urgente um plano de reconstrução baseado em valores que evitassem a ocorrência de uma nova guerra. Então foi nesse espírito de harmonia e boa-fé que 50 nações, entre elas o Brasil, se uniram e construíram a ONU em 1945. Foi com a Carta da ONU que a ONU foi criada, estabelecendo as regras a serem observadas pelos Estados-membros com o objetivo maior de manter a paz e a segurança internacional, pelo uso de meios pacíficos e da cooperação global. Inaugurou-se com isso uma nova ordem internacional, preocupada em estabelecer valores e normas universais nos âmbitos sociais, políticos, econômicos, civis e culturais. No contexto, em 1948, é elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, através da Resolução 217-A
da Assembleia Geral das Nações Unidas. A declaração é vista como um marco para o direito internacional, por estabelecer princípios e valores universais a serem respeitados pelos Estados, e foi o primeiro instrumento que reconheceu internacionalmente os direitos humanos e as liberdades individuais a todas as pessoas do mundo. Então aqui, gente, eu faço um resumo para vocês de como surgiu os direitos humanos. Então é importante ficar claro que ele foi promulgado em 1948, tá? Lá em Paris, foi composto por 30 artigos, falando um pouco sobre a importância do espírito de harmonia e fé, que 50 nações, né, incluindo o Brasil, promulgou aí essa carta, tá? Essa carta tem o objetivo de manter a paz e a segurança internacional por meio de cooperação pacífica, através do diálogo e através da forma, foi essa forma que todas as nações encontraram para manter e equalizar principalmente os conflitos internacionais, tá? Norberto Bobbio, um filósofo italiano, considera que os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos. Ele também afirma que eles não surgiram de uma só vez, mas foram sendo construídos ao longo da história, a partir das lutas e das reivindicações de diferentes grupos e movimentos sociais. Alguns marcos históricos importantes para o surgimento dos direitos humanos são, segundo o governo federal, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, que consagrou os princípios da Revolução Francesa, tá? Então, aquele lema, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, a soberania popular e os direitos civis e políticos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, então, foi o primeiro documento internacional a reconhecer os direitos humanos como são hoje. Ela foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial e os consequentes efeitos do nazismo e do fascismo. E, por fim, a nossa Constituição de 88, que assegura todos os brasileiros e brasileiras os direitos fundamentais e os direitos em geral, tá? Aqui eu trago um quadrinho com as características dos direitos humanos. Eu trouxe 15 características aqui dos direitos humanos. Universalidade, ou seja, para todos, tá? Imprescritibilidade, ou seja, tem o seu caráter eterno. Individualidade, que podem ser exercidos por apenas um indivíduo. Complementaridade, interpretado em conjunto, não existe hierarquia. Inviolabilidade, não pode ser descumprido. Indisponibilidade, que não podem ser renunciados. Inalienáveis, estão fora de comércio. Indivisibilidade, não podem ser divididos. Interdependência, estão vinculados uns aos outros. Interrelacionariedade, se interrelacionam, permitindo que sejam escolhidos entre os mecanismos de defesa global ou regional. Historicidade, desenvolvimento histórico e cultural. Irrenunciabilidade, não pode ser objeto de renúncia. Vedação do retrocesso ou regresso, que não permite retrocesso por limitação de direito. Efetividade, o Estado deve garantir a efetivação. E, por fim, limitabilidade, que pode ser limitada em situações excepcionais previstas nas legislações. Essa é a hora que você pega o seu caderno e faz as anotações, tá? É importante que você tenha um caderninho aí separadinho para direitos humanos. Coloque lá o tempo, marco histórico, as cartas de direitos humanos, essas características dos direitos humanos, a importância de tudo que a gente já citou até o momento, tá? E todo esse marco histórico para que você consiga construir dentro da sua mente todo esse processo e aprenda com mais facilidade. Quando você escreve, você também fortifica um pouco mais o conhecimento. Aqui está dividida como a nossa legislação ela está dividida no Brasil, tá? Então, por exemplo, a Constituição Federal e os tratados internacionais de direitos humanos
eles são normas constitucionais, tá? Os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados com quórum de norma infraconstitucional, têm caráter supralegal, tá? Então, são tratados mais simples de direitos humanos, de quórum de maioria mais simples, então é previsto pelo rito especial. Então, tudo isso está lá constando na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, tá? Dentro da nossa pirâmide ali, do nosso triângulo, atos normativos primários, tá? E atos normativos secundários. Então, são legislações que buscam validade de direito no texto constitucional. Então, olha lá, lei complementar, lei ordinária e algumas legislações dentro do conjunto de lei infraconstitucional dos tratados internacionais, à exceção dos direitos humanos, tá? Por fim, os atos normativos secundários buscam validade dos atos normativos primários. Então, aqui, pessoal, o que importa a gente entender que os tratados internacionais de direitos humanos, eles estão lá no topo da nossa pirâmide, no nosso triângulozinho lá, e você observa que ele foi aprovado ali pelo artigo 5º e nós devemos respeitá-lo, tá? É uma norma constitucional. Geração dos direitos. Norberto Bobbio, ele definiu a era dos direitos, né, a geração dos direitos até 5ª geração, tá? Aqui nesse quadrinho nós só temos até a 3ª geração, que eu preferi deixar mais enquadradinho, redondinho, relativo às nossas gerações até a criação dos direitos humanos. Mas nós temos até o momento 5 gerações, tá? A Revolução Francesa foi o marco, né, da primeira geração, onde a gente constrói nossos direitos de liberdade, nossos direitos de integridade, tá? E isso é muito importante porque é um marco histórico do século XVIII e a evolução do Estado liberal. Nós saímos de um tipo de Estado absoluto e fomos para um Estado liberal, tá? A segunda geração, na Revolução Industrial, já no século XIX, o direito de igualdade, os direitos sociais, os direitos coletivos, tá? Com um Estado mais social, um Estado voltado mais para a sociedade e seus direitos. Na terceira geração, na modernidade do século XX, um direito de fraternidade, um direito difuso, onde há um direito do consumidor, ambiental, um direito à paz, que é um Estado social democrático de direito. Então, você observa que nós tivemos aí uma evolução social, uma evolução do Estado também, a partir das nossas demandas humanitárias, tá? Temos aqui um mapinha mental que destaca a importância do que é cidadania na vida de cada pessoa, tá? E eu vou passar a vocês, eu peço que vocês também coloquem isso num caderno, escrevam a respeito disso. Se possível, dentro de um mapa mental assim, vai ser importante. Então, cidadania. O que é uma cidadania? É o direito a garantia de todos de ter os seus direitos civis, políticos e sociais e assegurar a possibilidade de uma vida plena, tá? A cidadania real é o exercício de direitos e de deveres, tá? E a cidadania formal diz respeito à nacionalidade de uma pessoa, ou seja, o estado que ela pertence. Bom, então, como eu estava dizendo, na perspectiva histórica, nós tivemos uma grande mudança aí da concepção de cidadania, né? Nós tivemos alguns tipos de estados, por exemplo, monárquicos, né? Democráticos gregos, nosso sistema feudal, nosso estado absolutista. Então, na monarquia, por exemplo, havia a presença de escravos na sociedade, tá? Na democracia, continuou essa ideia de escravismo, mas tinha também consideravam alguns cidadãos livres, né, que poderiam ter um sistema de votação. Já no feudalismo, não havia escravidão, mas tinha um sistema de servidão, né? Tá? E isso
acabou afetando o conceito de cidadão. No Estado moderno absoluto, os povos eram conquistados, né? Então, não tinham direito a uma visão política, uma vida política. Então, quem usufruía daquele Estado absoluto moderno eram os ricos, né? Tá? Que tinham alguma influência social. Tá? Nossos direitos eles são divididos entre civis, políticos e sociais. Assim é que a gente entende que há uma cidadania. Tá? Civil, a partir do direito à vida, à liberdade, à propriedade. Tá? Político, que garante a participação do cidadão na vida da política. Social, as garantias básicas. Tá? Sistema de governo, de respeitar a quantidade de pessoas que exercem o poder. Nós temos um sistema executivo, legislativo, judiciário. Tá? Nossa democracia pode ser dividida em direta, representativa e participativa. O que quer dizer presidencialismo? Que é uma forma de governo, a qual o chefe é eleito pelo povo. Então, nós temos essa forma de governo no Brasil, diferente do parlamentarismo, tá? Que o governante não é eleito pelo povo, e sim pelos parlamentares do legislativo. Tá? Vamos treinar? Vamos fazer uma questãozinha de prova? Então, olha lá. No âmbito da teoria geral do direito internacional dos direitos humanos, e aí ele pergunta aqui A, B, C, D e E. O foco aqui é você me dizer o que está certo e o que está errado, tá? Então vamos analisar cada uma das alternativas. Letra A. Os direitos humanos podem ser reivindicados por qualquer cidadão ao redor do mundo, mesmo que o direito violado não esteja reconhecido em diploma normativo internacional do qual o Estado a que pertença seja parte. Então aqui a letra A está incorreta. Vamos analisar o motivo. Na letra A, pessoal, o que está errado? Direitos humanos podem ser reivindicados por qualquer cidadão ao redor do mundo, mesmo que o direito violado não esteja reconhecido em diploma normativo internacional do qual o Estado a que pertença seja parte. Isso não é verdade. Por quê? O Estado que ele faça parte, ele tem que estar reconhecido dentro daquele diploma normativo. Então, assim, essa questão está incorreta, tá? Na B, direitos fundamentais é a expressão que traduz conteúdo mais de cunho justnaturalista, não propriamente jurídico positivo. B também está errada, tá? Ela se pauta, sim, tá? Num cunho de defesa de direito, tá? Então, por exemplo, Carta Magna de 1215, que prevê o direito de primeira dimensão, tá? Então, assim, ele se apega, sim, ao jurídico positivo, tá? Então, na letra B também está errada, tá? Na C, direitos humanos é a expressão que revela de forma mais adequada a proteção constitucional dos direitos básicos dos cidadãos. Na letra C também, a letra C também está errada, tá? Expressão de direitos humanos refere-se aos direitos básicos prescritos na ordem internacional, ao passo que direitos fundamentais se referem aos mesmos direitos básicos, contudo prescrito no ordenamento jurídico interno. Letra D. Direito do homem é a expressão que representa de forma mais correta os direitos positivados em tratados e declarações internacionais. A letra D também está errada, tá? Direitos humanos aqui retrata com acuidade técnica os direitos positivados em tratados e declarações internacionais, tá? Então, a expressão direito do homem é muito ampla, tá? E a letra E é o nosso gabarito, tá? A Constituição Federal de 88
utilizou com precisão técnica as expressões direitos fundamentais e direitos humanos. Isso mesmo, tá? Então a gente pode anotar aí na esfera internacional, percebe, né, no artigo 4º, inciso 2, e o artigo 5º, parágrafo 3º, tá? E o artigo 109, parágrafo 5º, entre outros. Esses são aqueles que falam a respeito desses conceitos de direitos fundamentais e direitos humanos, tá? Gente, questãozinha mais difícil, né? Sobre teoria geral do direito. Vamos para um slide, aqui uma apresentação, falando sobre a vertente. Qual é a diferença de direitos humanos, direito humanitário e direito dos refugiados? Será que você sabe? Então, olha lá. Os direitos humanos, ele versa sobre a proteção internacional à dignidade da pessoa humana, tá? A característica de legitimidade ativa do signatário do tratado para denunciar lesões a direitos humanos. B. Possibilidade de posicionamento pelo indivíduo que teve seu direito violado junto aos órgãos internacionais. Organismos internacionais de direitos humanos, ONU e a OEA. Documentos, Carta das Nações Unidas e Convenção Americana de Direitos Humanos. Segundo, direito humanitário. Garantia de paz e segurança dos grupos vulneráveis em razão de conflitos militares e bélicos. Característica, consolida a posição do indivíduo como sujeito passivo de direito internacional. E impossibilidade de peticionamento pelo indivíduo que teve seu direito violado. Organismos internacionais. Movimento Internacional da Cruz Vermelha e o Tribunal Penal Internacional. Documento, Direito de Genebra. Isso aqui pode cair na sua prova, né? As diferenças de direito humano para direito humanitário, quais tipos de documentos que visam, né, que norteiam essas vertentes, tá? E a terceira vertente é proteção de violações a direitos civis em decorrência de discriminações. Marca história após a Segunda Guerra Mundial, documento Estatuto dos Refugiados de 1951. Princípio do indúbio pró-refugiado e princípio da não devolução. Então, aqui existe um documento de Estatuto dos Refugiados e existem os seus princípios, tá? E para que, afinal, servem os direitos humanos? A gente, de uma certa forma, já falou um pouco sobre isso, né? Sobre a preservação da dignidade, a proteção da existência de qualquer ser humano. Então, a gente pode pensar numa funcionalidade prática em nossas vidas. Tá? Então, para existir os direitos humanos, eles servem para ressaltar e evidenciar a existência de uma pessoa em um valor absoluto, que não é mais superior ou equivalente a essa premissa. Então, a dignidade da pessoa humana é tida como um valor incondicional, tá? Que deve existir independente de qualquer coisa, não podendo ser limitado nem restringido a qualquer condição ou circunstância. Não admite equivalente. Não admitir equivalente significa que a dignidade da pessoa humana não pode sofrer comparações, pois é superior e está acima de qualquer outro valor. Então aqui a gente destaca a importância dos direitos humanos para dizer que ele não é condicionável, nem mensurável e deve ter um valor absoluto dentro da sociedade. Aqui eu coloco um quadro que eu achei muito interessante, falando um pouco de alguns dados informativos sobre a situação dos direitos humanos. Olha lá, 12 das 14 atuais missões de paz da ONU possuem os direitos humanos como componente na sua realização. 193 países membros da ONU são signatários, ou seja, seguem a Declaração Universal de Direitos Humanos como norte para o seu segmento de direitos humanos no próprio país. 141 países no mundo, pelo menos, apresentam menos relatos de tortura. Aí, do lado de cá, ó, no Brasil, de 2013 a 2018, cerca de 45 mil pessoas foram resgatadas e libertadas de trabalhos análogos à escravidão. Tá?
Então, aqui tem as fontes certinho. Vamos a outra questão? Em relação à proteção internacional dos direitos humanos, letra A. O direito internacional humanitário restringe-se à proteção de populações civis na hipótese de conflitos armados, excluindo-se os militares postos fora de combate. Isso não é verdade, né? Então, assim, todos devem ser protegidos pelo direito internacional humanitário. Letra A está errada. O direito internacional dos refugiados representa a proteção dos refugiados em aspectos relativos ao deslocamento do seu local de residência e à concessão do refúgio, não interagindo com a proteção dos direitos humanos em si, também está errado, tá? Então, o direito dos refugiados é considerado um dos grandes consectários do direito internacional. C. O direito internacional humanitário é menos abrangente que o direito internacional dos direitos humanos, tendo precedido historicamente este último. Letra C está certa, gente. É o nosso gabarito. E realmente é aquilo que a gente estudou sobre as vertentes, né? E evoluímos aí com o tempo. Então, esse é o nosso gabarito, tá? Vamos falar sobre os refugiados? Então, aqui eu deixo claro, né, um pouco sobre a história dos refugiados e imigrantes, tá? Que a gente sabe, né, o nosso país, o Brasil, ele é feito de imigrantes, né? E muitas das vezes refugiados também. Então, nosso país, por exemplo, tem uma história das grandes navegações, das explorações marítimas, especialmente por Portugal e a Espanha, tá? Esse deslocamento, essa migração humana, ocorreu de maneira voluntária. Então, o objetivo, assim, foi a qualidade de vida. Porém, nem sempre é assim, né? Nós temos o caso do Afeganistão, por exemplo, em que a tomada do Talibã resultou na saída em massa de afegãos, perseguidos pela violência do grupo, tá? Então, às vezes, a ação humana de se locomover, ela vai de forma involuntária e forçada, por motivos de conflito, né? Políticos, raciais, religiosos, e tudo isso acaba caracterizando o refugiado, tá? A diferença entre refugiado e imigrante é, como a gente falou, né? Geralmente o imigrante ele vem com muitos motivos e um deles é viver num clima mais agradável, buscando uma questão financeira melhor, melhor educação e tal. Agora, o refugiado não. O refugiado vem numa situação de guerra, uma migração forçada e involuntária de conflitos armados, onde a sua vida está em risco. Essa é a principal característica e diferença do refugiado e do migrante, tá? Então, gente, é isso, tá? A nossa aula de hoje de direitos humanos, uma coisa que eu gosto muito de ressaltar: não desista dos seus sonhos. Vamos com força, vamos com fé, com garra, determinação. O que você precisa colocar aí no seu resumo de direitos humanos, eu coloquei aqui no final, ó, tudo aquilo que as pessoas precisam para viver com o mínimo de dignidade, as aspirações de justiça de todos os povos e pessoas, um compromisso de todos para uma nova ética mundial, a base para uma paz verdadeira e duradoura, a aspiração para as lutas dos movimentos sociais, o melhor critério para resolver os conflitos. Então, isso é que faz os direitos humanos, tá? Então, hoje nós tivemos aí as gerações, as questões históricas do direito, dos tratados internacionais, como funciona a ONU, a Carta da ONU, os países signatários, falamos sobre os migrantes e refugiados, as diferenças. Então, assim, foi uma aula muito produtiva e muito proveitosa. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, muito obrigada. Tchau, tchau.